Olá pessoal, vamos aqui fazer a correção do exercício de matemática das turmas de nono ano, exercício da página 33, questões 1 a 5, conteúdo esse sobre notação científica. Para a gente lembrar, a notação científica ela é um conteúdo dentro da potenciação e ele é utilizado quando a gente quer trabalhar com números muito grandes ou números muito pequenos. Então, para a gente facilitar o cálculo, a gente transforma esses números ou muito grandes ou muito pequenos em números de potência de base 10. Então, é esse o conteúdo de notação científica. Então, para a gente ver esse conteúdo, nós vamos aqui corrigir algumas questões e vamos aqui logo na questão 1. A questão 1, ela diz o seguinte, a expressão 1/10 de milésimo do metro pode ser escrita usando potências de 10 da seguinte forma. Então, olha o que ele disse. 1/10, então o que é 1/10? É 1 sobre 10. Então, 1/10 vai ser 1 sobre 10. Esse de sempre vai virar uma multiplicação. Então, é 1/10 de milésimo. O que é um milésimo? É 1 sobre 1000. Para a gente fazer esse exemplo aqui, é multiplicação de fração. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, eu vou fazer aqui, 1 vezes 1, que eu chego no resultado 1, e 10 vezes 1000, a gente multiplica 1 vezes 1, coloca aqui o 1 e conta quantos zeros tem. Nesse caso, tem aqui no 10 tem 1 zero, no 1000 tem 3. Então, 1 mais 3 ficam 4. Ou seja, nesse caso aqui, 10 vezes 1000, vamos ter aqui 10.000. Eu posso pegar esse 10.000 aqui e posso transformar em potência de base 10. O que é que eu vou fazer? Simplesmente mover a vírgula, nesse caso aqui, e contar quantos zeros tem. Nesse caso aqui, 4 zeros, eu elevo o expoente 4. O que eu cheguei? Eu cheguei nessa fração aqui, onde eu tenho 1 sobre 10 elevado a 4. Já lembrando do nosso conteúdo passado, né, sobre potência de número real com expoente inteiro, vocês viram que quando o expoente é negativo, vai virar uma fração. E essa fração, quando eu não tenho denominador, lembra lá que coloca 1 embaixo, faz o inverso, e esse 1 vem aqui para cima. Então, o que é que você vai lembrar? Sempre que você tiver uma fração, onde eu tenho aqui o numerador 1, e embaixo eu tenho uma potência de base 10 com expoente positivo, é porque isso aqui antes era o quê? Era uma potência com expoente negativo. Então, esse menos aqui é por conta desse 1. E eu simplesmente escrevo aqui o 10 elevado ao menos 4. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo e tentar resolver aqui essa questão. Então, a questão diz assim, em texto publicado no jornal Folha de São Paulo, em 16 de nove de 2007, o físico brasileiro Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetro de aproximadamente 1/10 de bilionésimo do metro. Então, o que a gente vai lembrar aqui, nós vamos ter que fazer quanto é 1/10 de bilionésimo. Como você pode escrever esse número usando potência de 10? Vamos pegar aqui esse mesmo exemplo aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? É 1/10, então nesse caso aqui vai ser 1 sobre 10, o de vira uma multiplicação e é 1 bilionésimo, ou seja, é 1 sobre 1 bilhão. Para a gente entender o que é o bilhão, eu coloquei para vocês aqui esse quadro, né, esse quadro de valores aqui, que ele vai trazer as classes numéricas. A primeira classe, a segunda classe, terceira classe, quarta classe e aí vai. Aqui eu vou ter a classe das unidades simples, a segunda classe é a classe dos milhares, a terceira a classe dos milhões, a quarta classe a classe dos bilhões, né? 1 bilionésimo é 1 sobre 1 bilhão. Então, o 1 é a unidade. Então, o que é que eu vou fazer? Vou procurar onde está o bilhão, que é aqui, Vou colocar aqui o 1.
e simplesmente completar com zeros. Colocar aqui 1 direito, 1 e completar com zeros aqui, ó. Então aqui eu tenho 1, então aqui eu vou colocar um 0, outro 0, simplesmente completando com 0. Então esse número aqui que eu estou fazendo, esse aqui é o 1 bilhão, ou seja, o que é 1 bilhão? Vai ser 1 e quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu vou ter 9 zeros. Então só completando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos multiplicar aqui igual foi multiplicado esse exemplo, tá bom? Então, para multiplicar a fração, numerador com numerador, eu vou ter, nesse caso aqui, 1 vezes 1, continua 1. E vou ter que fazer agora o 10, aqui o 10, vezes 1 bilhão. Vou multiplicar 1 vezes 1, que nesse caso aqui vai continuar 1. E agora aqui é só contar quantos zeros tem. Aqui tem 1 e aqui tem 9 zeros. Então o que é que eu vou fazer? 1 mais 9, 10. Vou colocar aqui 10 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, que número vai ser esse aqui? Separando de 3 em 3, vai ficar mais fácil de ler. Então, aqui eu separo 3, separo 3, separo 3. A primeira classe aqui é a classe das unidades simples. A segunda classe aqui no meio é a dos milhares. A terceira classe dos milhões e aqui dos bilhões. Então, aqui eu tenho aqui 1 sobre 10 bilhões. Para a gente pegar no mesmo exemplo aqui, vamos transformar esse número grande aqui numa potência de base 10. Então, como é que vai ficar? Aqui em cima vai continuar o 1. Vou fazer aqui agora a potência de base 10, igual está lá no exemplo, 10. E vou simplesmente contar os zeros. Aqui eu tinha 4 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, por isso que ficou expoente 4. E aqui eu vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui vai ser expoente 10. O fato de eu ter essa fração aqui com o numerador 1, eu vou entender que essa resposta aqui, ela veio de uma potência com expoente negativo. Então, esse 1 aqui, para que ele saia daqui, ele vai virar um expoente negativo. Ou seja, para a gente terminar aqui, que vai ser simplesmente 10 elevado a menos 10. Então, aqui eu vou ter duas respostas. Pode ser 1 elevado, quer dizer, 1 sobre 10 elevado a 10, e também pode ser 10 elevado a menos 10. Essas duas respostas aqui, elas valem para a questão, certo? Na segunda questão, nós temos aqui o seguinte. Em março de 2011, a frota de veículos da cidade de São Paulo ultrapassou a marca de... Aí vamos ver aqui o número, ó. Então, aqui, separando de 3 em 3, para ficar mais fácil. Então, aqui eu vou ter a unidade, a dezena, a centena. A unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar, a unidade de milhão. Então, aqui eu tenho 7 milhões. Então, eu vou ter que pegar esses 7 milhões aqui e diz o seguinte. Escreva esse número usando um produto de dois fatores em que um deles é um número inteiro maior que 1 e menor que 10, e o outro é uma potência. Nesse caso aqui faltou, mas é potência de 10, tá bom? Nesse caso aqui é potência de 10, só porque faltou aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui os 7 milhões, só vou reescrever para ficar mais fácil para entender uma coisa. Então, 7 milhões é o 7 mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é os 7 milhões. Não aparece, mas a vírgula, ela está aqui, ó. E o nosso conteúdo, né, que é notação científica, ele diz que a nossa base, ela tem que ser um valor maior ou igual a 1
e menor que 10. Então, eu vou pegar essa vírgula que está aqui no final do número, tá bom? Está aqui no final do número e vou movendo essa vírgula, nesse caso, para a esquerda, até eu encontrar um valor que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, essa vírgula, na verdade, ela vai parar aqui, ó, tá bom? Ela vai parar aqui. Eu vou simplesmente contar quantas casas eu movi. Então, eu movi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, reescrevendo, esse valor aqui ele vai ser igual a 7 vezes 10 elevado a 6. Porque quando eu movo a vírgula para a esquerda, aqui vai ficar positivo. Quando eu movo a vírgula para a direita, ela fica negativa. Então, 7 milhões é a mesma coisa que 7 vezes 10 elevado a 6. Tranquilo? Na nossa questão 3, a questão 3 diz o seguinte: em 2008, o Brasil foi um dos 3 maiores produtores de frutas do mundo, ficando somente atrás da China e da Índia, representando cerca de 5% da produção mundial. Sua produção superou 40 milhões de toneladas. Escreva o número que representa a produção do Brasil em toneladas na forma de potência de 10. Então, o que nós vamos fazer? Vamos escrever simplesmente como é 40 milhões. Tá certo? Como é que vai ficar 40 milhões? Se a gente voltar lá no quadro, lá da segunda questão, a gente fazer aqui os... Então, vai ter o seguinte, ó, 40 milhões. Para a gente colocar esse 40 milhões aqui, nós vamos aqui na classe dos milhões e colocar a dezena. A dezena é 40. Então, vai ficar 40 aqui e completar com zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser o quê? O 40 mais 6 zeros. Então, 40 milhões vai ser 40 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Mais uma vez, não aparece mais a vírgula, ela está aqui no final do número. Então, a vírgula, ela fica aqui no final. Então, como o conteúdo é notação científica, é pegar valores muito grandes e transformar esses valores muito grandes, né, em uma representação menor. Então, como é que vai ficar? Lembrando, a gente vai ter que encontrar uma base que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, eu vou ter que pegar essa vírgula que está aqui no final e ir movendo até ficar um número que seja entre 1 e 10. Onde é que essa vírgula vai parar? Ela vai parar aqui, ó, tá bom? Entre o 4 e esse 0. Então, reescrevendo, aqui vai ser 4 vezes 10. E vamos contar quantas casas foram movidas. A vírgula está aqui, então movi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ser 10, 4 vezes 10 elevado a 7. Lembrar que é de toneladas, basta colocar o T aqui, toneladas. Então, essa aqui é a nossa resposta, certo? 4 vezes 10 elevado a 7 e o T de toneladas. Para a quarta questão, a gente tem o seguinte: escreva em notação científica os números destacados em cada uma das afirmações. Então, nós vamos pegar aqui esse valor, nesse caso na letra A, esses dois aqui na letra B, esse aqui na letra C, e vamos transformar eles em notação científica, usando a notação científica. Então, na letra A diz assim: em 1 grama de água, A, tem esse número aqui, né, muito grande, indicando as moléculas. O que vai acontecer? A vírgula, ela está no final do número, ou seja, a vírgula está bem aqui, ó, né? Nesse caso aqui seria vírgula 0, mas esse último 0 aqui não tem necessidade, não. Então, nós vamos contar aqui da vírgula e começar a deslocar essa vírgula até a gente encontrar uma base que esteja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, essa vírgula tem que parar aqui entre o 2 e o 3. Então, reescrevendo esse valor, ele vai ser 2
2,3, 2,3 vezes 10 e vamos contar quantas casas foram movidas. Então aqui eu vou mover, contando daqui, ó, movi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 casas. Então aqui vai ser 10 elevado a 22. Então aqui foi um número bastante grande, certo? Então aí vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a 22. Na letra B, ela diz o seguinte: o diâmetro do planeta Marte mede cerca de 6.800 quilômetros e a distância mínima de Marte ao Sol é de 205, de novo, classe simples, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, 205 milhões de quilômetros. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, no 6.800. Mais uma vez, a vírgula, ela está aqui no final do número. Então, eu tenho 6.800, 6.800, que a vírgula está aqui, e eu vou mover ela até parar aqui, ó. Então, eu vou mover uma casa, duas casas, três casas, que vai ser igual a 6,8 vezes 10, contei 3 casas, elevado a 3, tá certo? Então aqui vai ser 6,8 vezes 10 elevado a 3. E esse outro número aqui, a vírgula, mais uma vez, ó, que eu vou ter 205 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separando de 3 em 3, a vírgula está aqui, eu movo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu parar aqui no 7, fica 20,5 e tem que ser um valor maior ou igual a 1 e menor do que 10, então eu tenho que mover mais uma para cá, né? Então, nesse caso aqui vai ficar 2,05 vezes 10, e eu contei quantas casas decimais? Então, 8. Então, é 10 elevado a 8, tá certo? Isso aqui dá letra B. Então, resposta da letra B, primeiro valor, esse, que é o 6,8 sobre, quer dizer, 6,8 vezes 10 elevado a 3, e 2,05 vezes 10 elevado a 8. Na letra C, que vai dizer o seguinte, o diâmetro de um átomo de hidrogênio mede 0,0000, vários zeros aí, né? 106 centímetros. Então aqui, a vírgula está aqui no início do número, e eu vou mover essa vírgula até eu encontrar um valor que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Ou seja, essa vírgula tem que parar aqui, ó, entre o 1 e o 0. Então, reescrevendo o número, vai ficar 1,06, tá bom? 1,06 vezes 10, e vamos contar quantas casas foram movidas. Então, ele está aqui no final, então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai ser elevado a 8, só com um detalhe. Como eu movi a vírgula da esquerda para a direita, aqui vai ser negativo, tá bom? Então, lembrem, quando eu movo a vírgula da direita para a esquerda, fica positivo. Ó, da direita para a esquerda fica positivo, da direita para a esquerda fica positivo, e quando eu movo da esquerda para a direita, vai ficar negativo, certo? Para a gente concluir aqui, nós temos a nossa quinta questão, que ela traz aí algumas informações, e vai dizer o seguinte: algumas potências de 10
pela sua grande utilização, estão associadas a prefixos originados do latim e do grego. Se você observar nessa tabela, né, tem vários prefixos que a gente usa bastante no nosso dia a dia. O giga, o mega, quilo, hecto, deca, deci, o centi, mili, o micro e o nano, tá certo? Então aqui tem o significado que vocês podem ver aí no livro e aqui no vídeo também. O giga, que é gigante em grego, o mega, grande em grego, né? E vocês vão observando aí. E aqui está a potência de base 10. O número normal e a potência de base 10 aqui em cada caso. E a questão 5, ela diz o seguinte, continuando. Assim, o prefixo quilo, tá bem aqui, né? Estão vendo, ó, o prefixo quilo, usado em expressões como quilômetro, equivale a 1000 metros. O kilowatt equivale a 1000 watts. Escreva usando a notação científica os valores destacados em cada uma das afirmações. Letra A. O prefixo centi, então nós já vamos aqui observar o prefixo centi, é usado em expressões como centímetro, que equivale a 1/100º do metro. Ou seja, vamos aqui no centi. Olha o centi, procura o centi aqui. Como é o centi na representação? É 10 elevado a menos 2. Então, como é que vai ficar aqui? Já que a minha potência, ela vai ter que ter um valor aí, um fator entre 10, né, menor do que 10 e maior ou igual a 1. Então, nesse caso aqui, ela vai ser 1/100º. Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a quanto? É só você ver aqui o centésimo e o centi, na verdade, e ver aqui quanto é o centi, ó, 10 a menos 2. Então, aqui é 1 vezes 10 a menos 2, só isso, 10 a menos 2. Nada mais. E lembrar que era do metro, é só colocar o M aqui. Letra B. O prefixo mega, agora nós vamos no mega, usado em expressões como megalitro, unidade usada para medir a capacidade de lagos e represas equivale a 1 milhão de litros. Então vamos no mega, né? Também partindo aqui como fator o 1. Então vai ser 1 vezes 10. 1 vezes 10. Vamos só ajeitar aqui. Então aqui vai ser 1 vezes 10. O mega, você vai ver aqui no mega, quanto é o mega. O mega é 10 elevado a 6. Então vai ser 1 vezes 10 elevado a 6. E como a questão fala de litros, coloco L. A letra C diz: o prefixo micro é usado em expressões como micrograma, que equivale a milionésima parte da grama. Então, micro, vamos aqui no micro, é 10 elevado a menos 6. Então, aqui nesse caso vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6, porque o prefixo aqui, o prefixo não, é a potência de base 10 aqui, é 10 elevado a menos 6. E nesse caso, como é grama, só colocar o G de grama. Então essa foi a nossa correção, espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa assistam o vídeo novamente, tá certo?